Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula, vamos conversar um pouco sobre um gênero discursivo oral denominado podcast. Geralmente, vocês não têm muito hábito de trabalhar sobre esse assunto nas aulas do dia a dia. Então, a gente vai apresentar para vocês algumas informações novas, né? O que significa aí podcast, né? Como que surgiram e quais são os efeitos, no que isso facilita o nosso cotidiano para a gente poder se apropriar de debates, aprender sobre assuntos das mais diversas áreas do conhecimento, somente utilizando recursos auditivos. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ajudando os estudantes do 7º ano a construírem o repertório linguístico cultural dentro da disciplina de língua portuguesa. Parabenizo a todos por estarem aí nos prestigiando e vamos ver quais são os nossos objetivos. Então vejam, a gente estabeleceu aqui que como objetivo a gente vai fazer a leitura de uma reportagem sobre podcast, vamos compreender o que é um podcast, identificar as variações linguísticas presentes e possíveis neste gênero oral e produzir um podcast. Você já ouviu algum podcast? E aí, vocês se lembram de ter tido essa possibilidade de ouvir algum tipo de programa, que foi salvo aí, publicado em podcast? Então vamos discutir um pouquinho mais, para vocês poderem entender aí como que esse gênero discursivo oral se apresenta e está disponibilizado para a gente. Então, começando pela leitura aqui de um texto cujo título é O que é podcast? Saiba tudo sobre os programas de áudio online. Populares no Brasil, programas de áudio online crescem 21% ao mês desde janeiro de 2018. Por Ana Letícia Loubach para o Tech Tudo, publicado no dia 30 de dezembro de 2019. O que são podcasts? São programas de áudio que podem ser baixados da internet ou reproduzidos em serviços de streaming. Organizados em uma série de episódios, os podcasts podem tratar de diversos temas, desde política, entretenimento e esportes, até sexualidade. É possível ouvir os episódios individualmente ou assinar o programa, que geralmente é gratuito. Como gravar um podcast? O primeiro passo para gravar um podcast é definir qual será o tema do programa. O podcaster precisa ter 3 pilares em mente antes de dar início à produção. O que quer comunicar, para quem quer enviar a mensagem e a forma como deseja falar, conforme explicou o diretor do Spotify Studios na América Latina, Javier Pinol, em entrevista ao Tech Tudo. Uma forma de deixar seu podcast mais dinâmico e atrativo é convidando outras pessoas para participar das gravações. Nesse caso, os podcasts podem seguir o formato de entrevista, debate ou mesa redonda. Após definir o tema e os convidados do podcast, é importante planejar o conteúdo. Elabore um roteiro simples do que você pretende falar, com a sequência dos tópicos que serão abordados, dados estatísticos importantes e informações que não podem deixar de ser mencionadas. Primeira atividade. Trouxemos aqui um fragmento que se afirma assim: para gravar um podcast é necessário definir qual será o tema do programa. O podcaster precisa ter 3 pilares em mente antes de dar início à produção. O que quer comunicar, para quem quer enviar a mensagem e a forma como deseja falar. Em tópicos, escreva quais são os passos iniciais para a elaboração de um podcast, segundo a reportagem. Então, a gente tem aqui a nossa primeira atividade para começar, para a gente aquecer a discussão que estamos propondo, Estamos aí estudando um gênero discursivo oral que nos permite trabalhar aí com a habilidade auditiva, que são aí os podcasts. E vocês têm já uma reflexão para fazer na nossa primeira atividade. Mãos à obra.
Olá pessoal, vamos retornar aqui então. E aí, vocês conseguiram elaborar alguns tópicos, né? Trazer de uma forma resumida aí, né, os passos para a elaboração de um podcast? Então vamos ver como ficou a nossa sugestão. Então, primeiro é necessário definir o que quer comunicar, né? Para quem quer enviar a mensagem e decidir a forma como deseja falar, né? Obviamente que se você está pensando aí numa possibilidade de elaborar um podcast, né, que é um tipo de recurso no qual você vai interagir com o teu interlocutor, né, por meio de audição, né, um recurso auditivo, então é necessário você primeiramente, né, definir o que você quer comunicar, qual vai ser o assunto, o teu objeto aí de discussão, né? Em segundo lugar, para que público? Quem serão os teus interlocutores? Né? Quem você espera que ouça esse podcast? Quais serão os ouvintes? Que perfil eles têm? Por quê? Porque a partir disso você vai definir o teu repertório linguístico. Que palavras você vai utilizar para compor o podcast? Né? Se é um público infantil, tem que ser ali palavras que sejam das variantes linguísticas com as quais as crianças estão mais familiarizadas. Então tem que escolher algumas palavras e selecionar a forma como essas palavras vão compor as frases do teu discurso para que as crianças possam compreendê-las, né? Se é um público jovem, o discurso já é outro, né? São outras formas de expressão para sensibilizar a juventude. Se o público é mais adulto, se o público é mais idoso, enfim. Então a gente tem que estar pensando aí qual variação linguística vai utilizar, qual variante, né, da língua nós vamos utilizar, tendo em vista aí o público a que se destina, né? Tendo em vista quem são os nossos interlocutores, ok? Então vamos continuar aqui a leitura, né? Em seguida, a gente sugere que vocês separem o equipamento para a gravação. Para gravar e editar o podcast, você pode recorrer a programas como o Audacity e o Adobe Audition. Por fim, cadastre o programa em um agregador de sua preferência, certo? Então, aqui a gente tem apenas algumas sugestões de aplicativos como o Audacity, o Adobe Audition, mas vocês podem pesquisar também que existem outros e que possibilitam para vocês fazerem aí a elaboração de um podcast. É uma oportunidade bem rica para desenvolver a oralidade, né? Desenvolver a habilidade da linguagem oral aí, né? Na forma de expressar, de se comunicar, né? Com um determinado público, ok? Então vamos para a segunda atividade, trouxemos aqui mais um fragmento do texto, né? Então vejam, um fragmento aqui das nossas dicas, né? Após definir o tema e os convidados do podcast, é importante planejar o conteúdo. Elabore um roteiro simples do que você pretende falar, com a sequência dos tópicos que serão abordados, dados estatísticos importantes e informações que não podem deixar de ser mencionadas. Após definir o formato do podcast, com ou sem entrevistas e a presença de convidados, qual a sequência sugerida para a elaboração do conteúdo do podcast? Organize em tópicos, tá? Então vocês vão, de forma resumida, organizar em tópicos a resposta aí da nossa segunda atividade. Mãos à obra.
E aí, pessoal, conseguiram organizar em tópicos de uma forma sintetizada, resumida? Vamos ver aqui como ficou a nossa proposta. Então, definir um tema, né, seria aí um dos primeiros passos, elaborar um roteiro simples, colocar em tópicos a sequência do que será falado, pesquisar dados estatísticos importantes e levantar informações que devam ser mencionadas. Essas são apenas algumas possibilidades de vocês elaborarem os tópicos, fazendo aí a sequência das dicas para a produção de um podcast. Para a terceira atividade, a gente trouxe aqui mais algumas informações, para a gente relembrar. Quando o assunto é podcast, vemos a ocorrência de estrangeirismos, como online, streaming e podcaster. Quais dessas palavras você já conhece e compreende o significado? Explique. E aquelas palavras que porventura vocês não conheçam, vocês podem tentar adivinhar, tentar inferir o significado, porque dentro do contexto, dentro daquilo que a gente já discutiu, não está difícil de vocês elaborarem aí uma definição e de repente acertarem. Mãos à obra. Vamos retornar então e ver aqui como que ficou a resposta da nossa atividade, da nossa terceira atividade. E se vocês escreveram algo que venha ao encontro da nossa resposta, que produz o mesmo sentido, mesma produção de sentido, parabéns, ok? Então veja, a palavra online se refere àquilo que está em conexão com a internet, e portanto algo conectado, Streaming, vocês talvez tiveram que pesquisar, é uma forma de distribuição digital utilizada para conteúdo multimídia, como filmes, séries, podcasts, etc., por meio da internet.
E podcaster é aquele que produz o podcast, né? Uma curiosidade com relação à palavra podcaster aqui é que termina em ER, que é um sufixo utilizado para descrever aquele que pratica a ação do verbo, né? Então, quem elabora o podcast é o podcaster, né? A gente tem, por exemplo, quem joga, jogar é play, o jogador é player, acrescenta ali o sufixo ER, né? Semelhante a dancer, singer e outros substantivos que identificam quem pratica a ação do verbo, ok? Esse sufixo ER recorrentemente utilizado aí na língua inglesa, né? Vamos aqui observar o que são os estrangeirismos, né? Que consistem no emprego de palavras, expressões ou construções alheias ao nosso idioma. São geralmente incorporadas por meio de um processo natural de assimilação de cultura, né? Ou pela proximidade geográfica. Também é um fenômeno linguístico que acontece de maneira espontânea, né? Se referem aí a empréstimos linguísticos para se referir a objetos e ideias, certo? Então, os estrangeirismos, a gente tem ali a possibilidade de pensar em várias palavras de origem de outras línguas que foram incorporadas ao português, né? Como, por exemplo, hot dog, lavacar, drive-thru, online, streaming, podcasters, né? Para se referir aí às palavras que nós estamos estudando hoje, que são também estrangeirismos, certo? Vamos para a nossa atividade mão na massa. Então, a gente propõe que vocês planejem a elaboração de um podcast, né? Definindo um tema, né? A gente sugere aí as fake news, né? É necessário determinar um tempo de duração do podcast, da gravação, né? Também é importante pesquisar diferentes notícias, selecionar essas notícias, escrever um roteirinho, né? E escolher também uma música de fundo que fará parte da introdução do programa. No início, não pode deixar de apresentar ali os interlocutores, fazer um detalhamento, né? Uma discussão sobre o tema e utilizar a pontuação adequada. Também é importante buscar orientação a respeito dos direitos autorais e aqui algumas dicas para locução em caso de gravação, né, com relação à fala, que deve ser direta e objetiva. Também devem ser evitados os trocadilhos, as frases de duplo sentido e também é necessário usar a entonação e o volume de voz para que todos possam compreender, tá? Então essas são algumas dicas para vocês poderem elaborar o podcast de vocês, aí vai de vocês negociarem com os professores e verem aí as viabilidades e possibilidades dessa atividade se concretizar, ok? Então nessa aula nós lemos uma reportagem sobre podcasts, aprendemos um pouquinho sobre este gênero discursivo oral, espero que vocês tenham gostado e até breve.